Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos começar? Bom dia para todo mundo. Meu nome é Bruno Lucatelli, sou responsável pela área de inovação da Sirius aqui no Brasil. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre RPA. Temos aqui do lado algumas informações importantes antes, né? Temos aqui do lado do nosso vídeo um chat. Eu vou deixar uma mensagem para vocês agora há pouco. E a ideia desse chat é que vocês possam colocar suas perguntas aqui. Tá? Então, já vou até deixar uma mensagenzinha aqui para vocês. Legal. Bom, aqui a ideia é, embora a gente tenha 1 hora de webinar, a intenção é que a gente fique aproximadamente meia hora, 40 minutos falando do conteúdo. Depois a gente deixa aí um finalzinho para perguntas e respostas e para mais alguns complementos, tá? A gente vai ter uma demonstração em vídeo mais para frente, mas por enquanto a gente começa com o conteúdo em slide. Bom, falando um pouquinho primeiro da gente, né? Esse é o nosso primeiro webinar sobre RPA. A ideia é que a gente faça aqui uma série de webinars sobre esse tema, que a gente vá mais a fundo, que a gente aborde temas tanto para quem está começando, mas também para quem já está no meio dessa jornada, quem é desenvolvedor, quem é analista de processos, quem é responsável por COI. Então a gente vai fazer várias sessões orientadas para públicos diferentes. O feedback de vocês vai ser importante, então é importante que vocês respondam ao término desse webinar. Vocês vão receber uma pesquisa de satisfação e nessa pesquisa a gente vai também perguntar para vocês a respeito de alguns temas que vocês gostariam de saber mais a respeito. E aí a gente já inclui isso na nossa agenda e também inclui isso nos próximos webinars, tá? Bom, vamos lá. Um pouquinho sobre a Sirius primeiro, né? Então, deixa eu avançar aqui. Ok. Bom, a Sirius é uma empresa de consultoria em tecnologia. Nosso braço forte sempre foi o mercado enterprise, segmentos das Fortune 500, né? Trabalhando muito com software de gestão empresarial, especialmente aí o SAP. E já há 2 anos que eu estou aqui na Sirius, no Brasil, apoiando aí com as tecnologias digitais, tanto para a plataforma SAP quanto para outras tecnologias também. A Sirius é italiana, tá? A gente faz parte de um grupo, que é o grupo KI, composto por Sirius Brasil, Sirius Itália e a BSP. E aqui no Brasil a gente atende aí empresas de diversos segmentos, lá na Itália também. Falar um pouquinho aqui sobre os nossos clientes. Deixa eu só avançar aqui. Boa. Então aqui são alguns dos nossos principais clientes, tá? Na Itália a gente iniciou muito forte no segmento automotivo, depois a gente diversificou, atendemos empresas de diversas indústrias, e a questão do RPA é uma questão que surgiu para a gente já vinha investindo internamente em formar pessoas e ter uma equipe tecnicamente capacitada, somado ao relacionamento que a gente tem com alguns desses clientes, a gente conseguiu a oportunidade de começar a colocar em prática e desenvolver essa tecnologia em alguns deles. A ideia aqui é falar um pouquinho sobre o início dessa jornada, para quem está no começo, quer saber ainda o que é o RPA, como que faz, quais são os principais desafios que você enfrenta no início. E também ver um robô rodando, porque esse é um ponto que normalmente ajuda muito a gente a entender o que é o RPA e como ele funciona quando a gente vê um robô de fato funcionando. Aqui vamos então avançar. Tem alguém que está falando aqui que está sem áudio. Deixa eu confirmar aqui se o áudio está chegando. Tá, para mim o áudio está chegando aqui.
Tudo bem para vocês? Pessoal, tem um botãozinho de volume ali na barra do lado do vídeo. Verifiquem aquela barra de volume. Mas o áudio está chegando para o streaming do YouTube normalmente, tá? Então, por favor, verifiquem aí o volume, o controle de volume de vocês. Pode ser uma coisa individual, mas pro server do YouTube está chegando normalmente o áudio e o vídeo. Se vocês tiverem algum problema, também podem colocar no chat, tá? Bom, seguindo então um pouquinho mais adiante, já falando agora sobre o RPA. Então, qual que é a ideia por trás do RPA? Ela não é nova, mas ela é bastante importante. A ideia é de que a gente pode, através de software, construir robôs, programar robôs, que vão assumir tarefas que hoje são feitas por seres humanos nos computadores. Então, especificamente focado para operação de desktop, de computador, tá? O robô é capaz de interagir com as aplicações. Então, por exemplo, eu tenho uma atividade lá que todo dia de manhã eu mando um e-mail para atualizar o status do projeto, enfim, a partir de uma planilha Excel. Então, eu consigo, através do RPA, desenvolver, programar um robô que vai ficar responsável por, todo dia naquele horário, pegar aquela planilha, botar num e-mail e mandar para as pessoas. E a forma como ele faz isso é muito semelhante com a forma como funciona a parte de interface do usuário. Ou seja, da mesma maneira como o usuário vai interagir com o e-mail, vai interagir com a planilha Excel, o RPA vai interagir também. Até de certa forma parece que é um usuário operando quando você vê o desktop, porque a máquina fica ali com o mouse e teclado funcionando, clicando nos botões, navegando entre as telas. É uma coisa bastante semelhante a um usuário trabalhando, tá? Bom, qual que é a proposta dessa tecnologia, na verdade? A gente sabe que nas empresas hoje existem muitas tarefas que são feitas pelas pessoas, os analistas, o pessoal mais operacional, que são repetitivas, elas não agregam valor direto ao negócio, elas não fazem diferença na questão competitiva daquela empresa em relação às demais, mas elas precisam ser feitas. Então, eu preciso enviar informações para os meus clientes, eu preciso coletar dados de várias fontes para determinar o meu preço, eu preciso acompanhar mercado, eu preciso consolidar informações para gerar relatórios, enfim. Essas atividades, elas, quando são repetitivas e quando estão ali num cenário em que eu tenho uma ou várias pessoas trabalhando nessas atividades, eu tenho ali uma oportunidade para RPA. Por quê? Porque colocando a automação com RPA, eu consigo extrair alguns benefícios diretos. O primeiro deles é liberar essas pessoas para trabalhar em algo que seja mais nobre, algo onde elas consigam contribuir mais para a organização, e se tornar, assim, pessoas que vão contribuir mais para o bom andamento do negócio, para o avanço da empresa, e menos presos àquilo que eles precisam fazer, que toma tempo, mas que não muda, no final das contas, o resultado da empresa ao longo do ano. Então, essa é a proposta. A proposta é que a gente consiga, a partir do RPA, alavancar oportunidades dentro das empresas, a partir da liberação dessas pessoas e também a partir do ganho indireto que o robô traz para o trabalho. Tá? O RPA vem ganhando muita atenção e muito hype aí nos últimos anos. Não é uma tecnologia nova, mas é algo que vem ganhando mais força nos últimos anos por algumas razões. A primeira delas é a questão do cloud, a questão da internet permitir que as empresas possam trabalhar conectadas o tempo todo, o avanço da tecnologia como a inteligência artificial também, o avanço das ferramentas de RPA também, e a oportunidade que existe em você usar o RPA para ser mais rápido, para ser mais ágil no atendimento ao seu cliente, para melhorar a qualidade do que você está entregando, a padronização do que você está entregando, melhorar a expectativa e a motivação dos funcionários, que não vão estar mais tão focados em trabalhar em atividades repetitivas e mais focados em desafios e coisas que vão agregar para a empresa.
e dessa forma ser mais competitivo, ser mais interessante para o mercado, estar melhor posicionado, ser mais ágil. Isso tem sido algo percebido pelas empresas e dessa forma tem se criado uma certa corrida aí para automatizar, para que não só você possa sair na frente em alguns casos, mas em outros apenas se manter mais competitivo e estar ali a par com a tua competição e com a tua concorrência na mesma velocidade. As empresas que têm colocado RPA têm demonstrado alguns benefícios ali, e esses benefícios têm se repetido em alguns casos de maneira mais frequente. Os principais deles são redução das atividades manuais, ou seja, eu deixo as pessoas para fazer o trabalho que é mais humano. Aquela sensação de que você está falando com alguém, às vezes, né, para resolver um problema de trabalho. E mais parece que você está falando com um robô, porque o cara só sabe seguir procedimentos, só sabe seguir processos, só sabe trabalhar com base em um monte de procedimento que ele tem que seguir. A ideia é que existe oportunidade ali, e a prática demonstra que existe oportunidade ali também, para que a gente consiga pegar essas tarefas robotizáveis, essas tarefas que a pessoa faz como se fosse um robô, entregar para o robô de fato fazer, e deixar o ser humano ser mais humano no trabalho, ser mais humano ao se relacionar com as pessoas. Os clientes também percebem uma melhoria do trabalho, porque existem inúmeras atividades que precisam ser feitas às vezes para atender o cliente. Um exemplo que eu gosto de usar nesse caso é quando você precisa fazer uma revisão de crédito para um cartão de crédito, por exemplo, ou uma linha de crédito que você precisa solicitar ao banco. Normalmente isso está atrelado a uma análise de crédito que envolve diversos sistemas e envolve um trabalho de decisão humano também. Mas a maior parte do trabalho da avaliação de crédito é justamente entender qual é a sua situação de crédito em diversos sistemas, em diversos ambientes, informações que estão dentro e fora da empresa, Serasa, enfim, e ali tomar uma decisão se você tem um perfil que está de acordo para receber aquele crédito ou não. Essa é uma análise que normalmente pode levar alguns dias, ou pelo menos algumas horas para ser feita. E você tem empresas como essas novas fintechs que estão robotizando esse trabalho de reavaliação de crédito. Então, uma delas aí é o Nubank, por exemplo. Você, quando precisa ajustar o limite do seu cartão ou precisa pedir mais limite para o seu cartão de crédito, você entra no aplicativo e faz essa solicitação. Quase que imediatamente você recebe uma resposta. Ou seja, em questão de alguns segundos, o Nubank consegue acessar todo esse espectro de informações e dar uma resposta a respeito de, tá bom, você pode ou não pode ter esse limite adicional no seu cartão. A possibilidade de fazer isso, ela existe quando você emprega a robotização, porque a solicitação do usuário que começa lá no aplicativo já dispara um robô lá dentro da sua empresa que vai acessar esses sistemas de maneira muito mais rápida, absorver as informações que são importantes para aquela decisão e já com base em regras parametrizáveis que você define para o robô, te dizer se você merece ou não, se você está em condições ou não de ter aquele limite de crédito. E aí o usuário que está ali no aplicativo, em alguns segundos ele já recebe um retorno. Então essa expectativa de retorno mais rápido, essa comunicação em tempo real com o cliente, oferece uma melhoria aí significativa no trabalho, no engajamento com ele. Internamente também, como eu falei, quem está trabalhando com atividade repetitiva costuma ter um quadro de motivação que vai diminuindo ao longo do tempo, porque a tarefa repetitiva ela tende a minar ali a motivação do ser humano e com consequência disso, o que acaba acontecendo é que o ser humano acaba saindo mais facilmente dessa empresa ou dessa posição e tem buscado mais frequentemente uma nova oportunidade dentro da empresa ou fora, mas fora dessa posição onde existe muito trabalho repetitivo. Muitas vezes você perde ali talentos que você gastou tempo para contratar, gastou dinheiro do processo seletivo para contratar e que agora você se vê perdendo aquele recurso e tendo que começar novamente o processo de seleção. Então, com a redução dessas atividades manuais e repetitivas, a gente também melhora a retenção desses funcionários, o engajamento deles dentro da empresa, porque eles passam a trabalhar mais para a melhoria desse processo e não tanto mais na operação desse processo. Tá?
Como que a gente pode trabalhar com o RPA? Né? Existem duas formas aí de trabalhar com os robôs. Tem até siglas diferentes, a gente já vai ver um pouquinho a respeito disso. Mas existe um processo que pode ser parcialmente automatizado por um robô. Então, tarefas de um processo podem ser feitas por um robô, enquanto as outras tarefas são feitas também por um ser humano. Então, por exemplo, eu posso automatizar naquele cenário de crédito todo levantamento de informações pelo robô. O robô pode passar em todas as fontes de dados que eu preciso, coletar todos os dados e me trazer. E eu, como ser humano, posso ficar responsável pela tomada de decisão. Sim, eu vou atribuir ou não. Eu não vou atribuir crédito. Eu também posso usar o robô para me ajudar a acelerar atividades enquanto eu estou trabalhando. É muito comum, por exemplo, em call center, a gente usar robô para automatizar tarefas daquele operador de call center. Enquanto ele está falando com o cliente no telefone, ele pode disparar robôs que vão automatizar o processo de cadastro, de consulta, de mudança de plano, de cancelamento e assim por diante. Dessa forma, o operador consegue atender mais rapidamente o cliente, fica menos tempo naquele hold, naquele mudo em que ele está trabalhando no sistema e o cliente do outro lado está só esperando, e fica mais tempo engajado com o cliente e mais rapidamente resolvendo o problema do cliente também. Outra forma de trabalhar é entregar o processo como um todo para o robô realizar. Então, existem tarefas que a gente consegue e que faz sentido a gente automatizar completamente. Por exemplo, se a gente vai fazer aí um monitoramento de preços de mercado para concorrência, para quem trabalha com e-commerce, para quem trabalha com varejo e que tem acesso a muita informação por portais que centralizam os dados de mercado e também por canais indiretos como e-commerce e outras fontes de informação sobre precificação de mercado, é comum e é frequente que essas empresas fiquem monitorando essas fontes, precisem acessar, buscar os dados, baixar para uma base comum e aí tomar uma decisão sobre o que vai fazer com a sua política de preços. No caso do e-commerce, por exemplo, especialmente em datas como Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais e assim por diante, essa pesquisa, esse monitoramento de preços, ele acontece de maneira ainda mais acirrada. Então, é possível, nesse caso, a gente automatizar com os robôs toda a parte de coleta de dados, toda a parte de input de dados sobre os preços e até mesmo a decisão sobre como que a gente vai trabalhar com esses preços. Isso pode acontecer de maneira praticamente aí 100% automatizada. Tá? Então, são exemplos aí de automação completa em que o robô vira um funcionário virtual, ele trabalha para você e ele tem lá os acessos dele aos sistemas, ele opera esses sistemas como se fosse um usuário, mas aquela pessoa que era o usuário, que trabalhava com aquele sistema, não precisa mais ficar com essa atribuição e pode então trabalhar em outras coisas dentro da empresa onde ela vai agregar mais. Os dois cenários que eu acabei de falar são os dois primeiros degraus dessa escadinha que a gente está vendo aqui. O Robotic Desktop Automation acontece onde o usuário que está operando o computador aciona um robô para fazer uma tarefa no próprio computador e depois disso retorna o controle para ele. Então, o exemplo do telemarketing, onde a pessoa vai lá e dispara uma operação de cadastro, o robô faz o cadastro automaticamente, depois interrompe o trabalho dele e devolve, entre aspas, o computador para a operação dessa pessoa. O Robotic Process Automation, que é o RPA, ele de fato são as operações onde o robô consegue, num horário programado, iniciar aquela tarefa e concluir aquela tarefa sem interação humana. Então ele normalmente está trabalhando num computador para ele, dedicado, ele vai estar rodando naquele computador 24 horas, 7 dias por semana, e disponível para realizar tarefas das mais diversas. Esse robô ele pode ficar responsável por mais de um processo. Tá? Ele, obviamente, como um ser humano também, ele não consegue, um único robô não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas ao longo da escala de 24/7 ele pode, na sequência, atender diversas tarefas e trabalhar com essas diversas frentes. Então ele pode, no horário da manhã, trabalhar na frente de produção, ajudando você com planejamento, ajudando você com a operação da produção. Na parte da tarde, ficar disponível para a equipe financeira rodar alguns relatórios, consolidação, etc.
no período da noite e madrugada, ficar disponível para outras atividades também. Outra coisa legal do RPA é que, como ele trabalha com a operacionalização dos sistemas, ele, a princípio, te ajuda bastante com aquelas tarefas repetitivas e que liberam as pessoas, como a gente já falou. Mas ele também é uma porta de entrada para a adoção de inteligência artificial e machine learning nas empresas. Por quê? Porque é comum, à medida em que a gente vai abordando processos diferentes nas empresas, identificar cenários onde somente o robô lá programado de maneira bem determinística, né, ou seja, de uma maneira bem definida como ele vai trabalhar, não é suficiente, porque eu preciso tomar uma decisão, ou porque eu preciso interpretar textos que não estão estruturados, ou porque eu preciso analisar informações que não estão digitalizadas de maneira fácil. Um exemplo disso, se eu estiver trabalhando com comprovantes de despesa ou documentos para um cadastro em que eu tenho lá os documentos digitalizados, o RG, o CPF, o CNPJ da empresa, os dados bancários da empresa, numa imagem, eu preciso ler aquela imagem e imputar os dados no sistema. Quando a gente parte para esse tipo de atividade, obviamente o computador não conseguiria simplesmente dar um Ctrl+C na imagem e Ctrl+V no sistema. Então o robô, o RPA por si só não conseguiria fazer isso. Mas hoje, as tecnologias de RPA e os avanços em tecnologia de inteligência artificial nos permite incluir essas funcionalidades ao robô também. Então eu posso trabalhar com o meu robô interpretando, lendo, enxergando aquela imagem, lendo o conteúdo da imagem e a partir dali entendendo o texto, entendendo o contexto do que aquilo é, um RG, é um contrato é um contrato social, é um comprovante bancário, é um comprovante de endereço, e extrair as informações que ele precisa dali para poder fazer o processo funcionar. Então, isso é uma coisa que parece o futuro, parece assim, coisa para daqui a 2, 3, 5, 10 anos, mas não é, gente. Hoje a gente já consegue combinar a inteligência artificial com RPA de diversas maneiras e entregar valor dessa forma. Eu consigo criar um chatbot, por exemplo, para interagir com o meu cliente, e esse chatbot, dependendo do que o cliente está conversando com ele ali, através do machine learning e da inteligência artificial, eu consigo reconhecer que ele está querendo contratar um serviço novo, que ele está querendo mudar o plano dele, que ele está querendo fazer alguma ação, mudar a data de vencimento do pagamento dele, por exemplo, e isso disparar um robô internamente que vai efetivamente entrar nos sistemas e proceder realizando essa modificação ou essa solicitação para o cliente. Então, com isso, a gente consegue integrar aí diversas tecnologias para agregar e ter mais valor final agregado ali para o teu cliente, tá? Quando a gente fala em RPA, é muito comum que as empresas também perguntem, tá bom, legal, entendi os benefícios, quero começar, mas por onde eu começo? Né? Então, aonde eu tenho oportunidade para robotizar? A experiência da gente, a experiência do mercado também mostra que existem aquelas áreas que normalmente a gente tem mais potencial para automação e aquelas através das quais a gente pode começar uma jornada de adoção do RPA. Esse slide mostra bastante, por potencial de automação, quais são as oportunidades que a gente tem dentro da empresa em diversas áreas, diversos processos ali. Tá? Não precisa ficar se preocupando, aqui o texto está um pouco menor, talvez não esteja tão visível, não se preocupem, vocês vão receber uma cópia desse deck também ao final, junto com a pesquisa. Então vocês vão poder rever esse material com mais calma, se às vezes o streaming não está muito legal, a qualidade da internet lá está pixelizando um pouquinho a imagem, fiquem tranquilos, vocês vão receber esse material também. Eu queria agora passar para uma demonstraçãozinha, tá? Qual que é a ideia dessa demonstração? Mostrar um robô funcionando para vocês, tá? Para que vocês consigam entender e ver esse robô funcionando na prática. Então tá aqui o que esse robô vai fazer, tá? Ele vai começar aqui com um software de RPA que está programado para executar uma tarefa. Aqui eu tenho uma planilha com algumas informações para criar ordens de venda no SAP. Então pode ser uma planilha que o vendedor baixou do dispositivo móvel dele para poder fazer ordens de venda no campo, aquele dispositivo móvel offline, aí ele chega no escritório, ele baixa aquela planilha, ele teria que lançar manualmente aqueles pedidos. Ou
existe uma equipe, uma força de vendas que trabalha em outra plataforma e aí tem alguém que fica no seu back-office hoje colocando esses pedidos para dentro do SAP. Então aqui é um exemplo onde a gente, a partir daquela lista que você viu ali, com algumas informações sobre o que precisa ser colocado, qual é o cliente, qual é o material, assim por diante, o robô vai ler aquela planilha, acessar aqui o SAP através do Fiori, no caso, acessar o aplicativo do Fiori para criar a ordem de venda, navegar nesse aplicativo, preenchendo as informações, a data esperada, o cliente, qual é o produto, qual é a quantidade, assim por diante, criar essas ordens de venda nos sistemas, e depois retornar para aquela planilha, ao final desse trabalho todo, quais foram os números das ordens de vendas que foram criadas no SAP, para que os vendedores possam então acompanhar o andamento dessa ordem de venda a partir do próprio SAP. Então, esse é um trabalho que, se você pega em algumas empresas, em algumas indústrias, o volume de pedido de vendas é muito alto, e essa é uma tarefa que, uma vez automatizada, vai te trazer dois benefícios. Vai trazer um primeiro benefício de liberar a equipe que hoje faz isso manualmente, e o segundo benefício é de aumentar a padronização, porque o cara está lá trabalhando, botando um pedido de venda, e alguém para ele para fazer uma pergunta ou para interagir com ele para qualquer razão. Naquilo ele se perde um pouquinho, ele esquece de colocar uma informação, ele esquece de atualizar um campo, que ele estava no meio da criação da ordem de venda, e aí aquela ordem de venda fica um pouco diferente das demais. Normalmente você vai pegar esse problema mais lá na frente, se há data, se há quantidade, enfim, você vai acabar detectando isso mais à frente. O robô, como ele está focado no trabalho dele, você não tem como interromper o robô, né? Ele está certeza que está trabalhando, certeza que está fazendo da mesma maneira, porque é como a gente programou. Então a gente sabe que todas as ordens de venda vão vir padronizadas e dessa forma a gente aumenta a qualidade do que a gente está entregando para o cliente, tá? Então aqui a gente tem o robô está trabalhando aí. Ao final ele colocaria todas as ordens de venda na planilha de volta. Tá? Ele vai fazer isso mais algumas vezes. Eu vou seguir com a apresentação aqui para a gente poder aproveitar o tempo de todo mundo. Tem um artigo que a gente publicou essa semana também sobre RPA, onde existe um vídeo lá também mostrando um outro robô funcionando. Tá? Então, por ali vocês conseguem acessar o vídeo, assistir, compartilhar com quem vocês quiserem. Parece um usuário mesmo trabalhando, mas acreditem, não tinha ninguém operando esse computador quando foi gravado. Na verdade, o robô mesmo está trabalhando. Tá? Então, retornando aí para o nosso deck, né, de apresentação. Aqui tem um slide que é um pouco mais complexo, mas na verdade ele tem alguns pontos aqui que eu gostaria de destacar dele. Tá? Esse slide a gente usa normalmente para ilustrar uma jornada de adoção do RPA, ou seja, quando a empresa quer começar com RPA, qual é o mapa que ela tem que seguir ali para poder chegar a uma implementação com sucesso. E aqui eu destaco algumas coisas. Então, toda a jornada com RPA vai começar com uma introdução ao RPA, então esse primeiro quadradinho aqui, essa primeira caixinha aqui no centro do slide aqui do lado esquerdo. Tá? Essa é uma sessão onde a gente apresenta o RPA tanto para a área de negócios quanto a área de tecnologia. Esse é um trabalho que envolve as duas áreas. Para ter sucesso precisa das duas áreas. Tá? Então aqui a gente tem o envolvimento das duas áreas em uma introdução, uma sessão introdutória. É muito semelhante a uma sessão como essa, por exemplo, que a gente está fazendo aqui. Tá? Às vezes a gente inclui uma sessão prática, onde as pessoas já aprendem a como programar esse robô, como fazer esse robô funcionar, para elas terem uma ideia. Cria lá um robozinho bem simples, mas para elas terem uma ideia de como funciona. Isso já, por si só, já diz que criar robôs é uma coisa bem simples. Né? Apesar de você poder criar robôs bastante poderosos, as ferramentas ajudam bastante, e você precisa de pouco ou nenhum conhecimento de programação, em alguns casos, para fazer esse robô funcionar. Tá? Seguindo aí na jornada da esquerda para a direita, a gente segue com duas frentes paralelas, onde a área de negócios vai receber uma capacitação para entender em mais detalhes qual é o potencial do RPA, onde pode haver uma oportunidade ali para automatização, como que
eu identifico esses robôs, como que eu identifico as oportunidades para automatização. E na sequência, na área de negócios, a gente segue com a seleção de processos, que é o tal do assessment, que a gente usa de ferramentas e métodos para poder identificar e quantificar o benefício para automatizar cada processo. Então tem processo que eu consigo ali um ganho pequeno de tempo, mas eu ganho grande na parte de qualidade de informação, de diminuição de erro manual. Tem processo que isso não é a grande dor, mas a grande dor é que eu tenho hoje uma equipe grande que fica muito dedicada para essa tarefa, e aí eu não consigo colocar essa equipe para fazer outras coisas, eu estou preso nessa operação, eu preciso liberar a equipe para fazer coisas mais nobres. Então, existem inúmeros critérios sobre os quais a gente precisa avaliar o processo para determinar se ele é um bom candidato para automatização ou não. Tá? Do lado da TI, a gente, depois da introdução, a gente faz um trabalho para seleção de ferramenta. Existe ferramenta de RPA que precisa ser utilizada para fazer essa automação funcionar de maneira consistente, escalável, com governança, com segurança, com padronização. E escolher a ferramenta certa e a forma como essa implantação vai acontecer é fundamental. E TI é um braço forte nessa questão, ajuda muito. Sem a TI aqui, a gente já ouviu casos de empresas em que a adoção da RPA começou sem a TI, a área de negócios meio que tentou puxar sozinha e colocando ali o RPA com um parceiro junto, mas sem envolver muito a TI. E o sucesso diminui significativamente quando a gente está trabalhando nessa linha. Quando a TI está junto ou liderando essa iniciativa de definir a ferramenta da RPA e apoiando a área de negócios em tudo que ela precisa para poder identificar e automatizar os seus processos, a gente vê uma margem de sucesso e uma margem de retorno muito maior. Tá? Em paralelo ali com a decisão da ferramenta, a gente também inicia o trabalho de capacitação da TI, capacitação do COI, que não necessariamente fica na TI. Aqui nesse slide ele está atrelado à área de TI, mas não é necessariamente a área de TI. O que é o COI? Né? COI é o Centro de Excelência, é uma equipe pequena ou uma pessoa no início que representa o Centro de Excelência de RPA. É aquela equipe de pessoas que fica responsável por definir os padrões para robotizar, as métricas para selecionar os processos, a priorização dos processos. Em alguns casos também faz a sustentação dos robôs que estão rodando, então avaliam problemas, direcionam os erros quando são de processo para a área de negócios analisar, quando são problemas técnicos para a equipe que desenvolve os robôs para avaliar, e assim por diante. Esse COI ele é fundamental também para a gente fazer o RPA escalar na empresa, tá? Porque à medida em que você vai desenvolvendo e colocando mais robôs em produção, você precisa dessa padronização, dessa governança para poder garantir que você tenha um padrão e uma qualidade aceitável para todos os robôs que estão entrando, sem comprometer ali aqueles que já funcionam e sem comprometer outros aspectos indiretos na empresa. 2 exemplos. A questão de segurança e compliance. Então, quando você põe um robô para fazer a tarefa de um ser humano, você precisa tomar cuidado com relação ao compliance, a questão da segurança, que usuários ele vai utilizar, que perfis ele vai utilizar para acessar esses sistemas. E a outra questão é a infraestrutura, porque se eu estou colocando lá 50 robôs para colocar a ordem de venda no meu sistema, para aquele meu RP que está funcionando, são 50 usuários a mais trabalhando simultaneamente naquele sistema. Então, se a gente não tem um envolvimento de TI de novo aqui nesse caso, é muito comum a gente começar a ter problemas de performance nos sistemas que vão afetar outras pessoas, ter concorrência de jobs e tarefas que os sistemas têm lá agendados para fazer, com os robôs funcionando em paralelo, e em alguns casos até do sistema cair mesmo. O robô trabalhando a uma velocidade grande ali, e vários em paralelo, acabar derrubando o sistema e derrubando todo mundo e causando ali uma indisponibilidade para a empresa. Tá? Então é algo bem sério ali que precisa ser levado em consideração. Aqui a gente também tem, após a seleção dos processos, o início dos primeiros robôs, em paralelo à definição e
implementação da infraestrutura dos robôs aqui. A gente já vai ver um pouquinho como é possível eu começar a iniciar a operação dos meus robôs na empresa em paralelo à adoção da infraestrutura aqui da TI. Então, embora a gente tenha falado do envolvimento da TI ser fundamental, a gente consegue de uma maneira coordenada desenvolver os primeiros robôs, começar a trabalhar aqui nessa camada junto com a área de negócios, alinhado com TI, ajudando o TI na parte de infraestrutura e modelo de governança, mas já trazendo os primeiros robôs para a produção. Por que isso é importante? Porque ao mesmo tempo em que eu estou fazendo diversos trabalhos aqui com as áreas, que são trabalhos internos, conforme eu vou colocando os primeiros robôs, e quanto antes eu coloco esses meus primeiros robôs em produção, antes eu começo a gerar retorno para o meu investimento de projeto. Então eu começo a gerar economia para a empresa, saving, ganho de performance, aumento de produtividade, e isso já começa a gerar aquele retorno de investimento que vai financiar a continuidade desse projeto. A RPA tem um retorno de investimento, ou pode ter um retorno de investimento rápido, pode ter um retorno de investimento bastante eficiente, mas precisa ter uma jornada ali coordenada. Então, a gente aqui, quando implementa a RPA com as empresas, a gente sempre recomenda essa ação conjunta, área de negócios e TI, ter o COI lá federado, atuando em nome dessas duas áreas, e ter uma abordagem também para gerar valor o quanto antes, para que os stakeholders e os patrocinadores do projeto comecem a sentir o benefício o quanto antes. Tá? Depois desses primeiros robôs aqui, aí a gente começa a ir para um modelo governado, onde o COI da empresa passa a assumir ali a operação de coordenar os robôs e controlar as boas práticas e a padronização do que acontece com esses robôs. Enquanto a área de negócios vai ajudando a identificar mais processos e vai propondo não só melhorias que podem ser automatizadas, mas às vezes inclusive melhorias de processo que vão refletir ali em robôs melhores, um processo mais eficiente e um ganho ainda maior na operação uma vez que ela foi automatizada. Com isso a gente entra no modelo de operação padrão de robôs, onde você tem o COI coordenando, você tem uma frente junto à área de negócios ali, identificando oportunidades de processo, identificando oportunidades de melhoria que podem ser robotizadas, e a área de TI sustentando e ajudando na parte de segurança, na parte de infraestrutura, na parte de boas práticas e compliance e assim por diante. Então, dessa forma a gente consegue, nesse momento em que o Y aqui se junta, né, a linha azul e a linha amarela se juntam para formar a linha verde, a gente tem a operação autossuficiente, onde todo mundo que está dentro da organização é capaz de fazer o desenvolvimento, a operação, a sustentação desses robôs. É claro, o parceiro sempre é estratégico, né? A gente, nesse caso, não abandona o cliente, a gente continua trabalhando com ele para ajudá-lo. Muitas vezes ele precisa de apoio para desenvolver robô, ele precisa às vezes de apoio para reciclar a equipe dele, para atualizar a ferramenta, para continuar ali formando mais e mais pessoas dentro da empresa para trabalhar com o RPA. E então existe um suporte contínuo ali da gente para fazer isso ter cada vez mais sucesso dentro das empresas. Tá? A gente falou um pouquinho sobre ferramenta lá atrás, aqui posicionando um pouquinho de algumas delas. Tá? Então, RPA é feito com software, tem ferramenta específica. Por que eu preciso dessa ferramenta? Porque essa ferramenta vai me ajudar a desenvolver esses meus robôs. As ferramentas já têm as integrações que vão fazer você mapear quais aplicações você vai usar. Então, para desenvolver o robô, você consegue lá, muitas vezes, gravar como se fosse uma macro. Né? Você aperta o record e vai fazendo os passos como se fosse um usuário. Eu costumo usar uma analogia para o pessoal de SAP. É como se fosse um SHDB, você gravar o SHDB, mas ao invés de você se limitar ao SAP, é como se você pudesse usar todos os sistemas do seu computador. Então, a gravação da RPA é bem isso mesmo. É você poder acessar o desktop, abrir lá a ferramenta de desenvolvimento de robôs, falar, quero começar a desenvolver um robô. O primeiro passo é abrir o e-mail, por exemplo, e baixar um arquivo anexo do e-mail. Então você consegue lá começar a gravar esse robô, abre seu programa de e-mail, faz login e senha nele, abre o e-mail que você quer,
baixa o anexo, escolhe o lugar onde você vai salvar seu anexo e salva. Ao final disso, essas tarefas foram gravadas e você pode reproduzir isso a partir do robô. É claro, vai muito além disso também, mas o básico para a gente entender hoje aqui é esse. A gente precisa dessa ferramenta para, a princípio, te ajudar a desenvolver esses robôs. Depois eu preciso dessa ferramenta para rodar esses robôs, seja na minha máquina ou seja numa máquina dedicada. Tem um software, uma parte dessas soluções aqui de RPA, que é um software que vai pegar o robô que você desenvolveu e rodar naquela máquina em que ele está instalado. Dessa forma eu posso, por exemplo, desenvolver um robô para criar pedido de venda no SAP, ou fazer análise de crédito do meu cliente, ou fazer uma consolidação, por exemplo, para um relatório financeiro. E se o volume é grande, eu consigo paralelizar esse trabalho. Eu consigo ir lá e falar, olha, eu quero que esse robô rode em 3, 4 máquinas em paralelo, cada um deles pegue ali um bloco de ordens de venda ou de clientes para avaliar crédito. E aí, dessa forma eu consigo atingir mais rapidamente o meu resultado, ser mais eficiente. Tá? E a terceira parte do componente que normalmente essas plataformas têm é o orquestrador ou a sala de controle, que é justamente um servidor que vai monitorar os robôs que eu desenvolvo, vai controlar as versões dele, vai centralizar as autenticações, todos os usuários e senhas, vai gravar lá de maneira segura, e vai controlar as máquinas que têm os robôs instalados para rodar o que foi desenvolvido. Então eu poderia ter ali uma sala de controle, um orquestrador, controlando 10 outras máquinas que tem cada uma delas um software instalado para rodar robôs, e eu posso ter 30 robôs de processos diferentes que eu desenvolvi lá, um robô para um processo de criar ordem de venda, outro robô para modificar a ordem de venda, outro robô para atualizar o cadastro do cliente. E aí, nesse orquestrador é onde eu vou dizer, olha, nessas 3 das 10 máquinas que estão disponíveis para rodar robô, você vai colocar esse processo de criação de ordem de venda. Os outros 2 é a modificação de ordem de venda. Os outros 3 você vai colocar a revisão de crédito de cliente, assim por diante. Então, dessa forma você consegue ali orquestrar isso tudo e garantir que está tudo rodando de maneira centralizada, de maneira escalável, de maneira eficiente. Nós, e vocês vão ver isso em muitas empresas de mercado também, nós trabalhamos com os principais players do mercado, então é interessante que vocês conheçam quais são esses principais players. Aqui a gente está olhando o relatório da Forrester do ano passado, está saindo agora, daqui a pouco vai sair o Gartner desse ano também, com o quadrante mágico dele, posicionando as ferramentas de RPA. A gente pode ver aqui nos líderes, temos a WePath, Automation Anywhere e Blue Prism. Tá? A gente aqui na Sirius tem competência, já trabalhamos com essas 3 ferramentas. O que a gente pode testemunhar que são as ferramentas mais sólidas para a gente trabalhar, aquelas que têm empresas com o maior número de implementações, então são ferramentas que já passaram pelo teste do tempo, pelo teste da experiência, vão funcionar muito bem quando a gente escolhe essas ferramentas para automação. É onde você vai encontrar um ecossistema de parceiros com soluções complementares, onde elas não entregam 100% do que você pode precisar, ecossistemas de parceiros para te prover serviços, é o caso da Sirius, por exemplo, para te ajudar a implementar, desenvolver, assim por diante, e parceiros também no sentido de mão de obra, ou seja, se eu precisar internalizar ali recursos, vão te entregar ali uma boa qualidade de profissionais, uma boa quantidade e qualidade de profissionais formados e experientes para te atender, seja para você contratar, seja para você tirar uma dúvida na internet. Todas elas têm fórum online, tem comunidades bem ricas, onde você já encontra muitas perguntas respondidas, mas mesmo se você não encontrar, o tempo de resposta normalmente para uma pergunta é bem rápido, tá? Além da ferramenta, outra coisa importante que a gente tem que levar em consideração é a jornada de adoção. Então, naquela jornada de adoção, a gente falou um pouquinho sobre começar a desenvolver os primeiros robôs, e enquanto a TI ainda está se organizando para ter a infraestrutura disponível, o software adquirido, instalado, funcionando. O RPA ele tem ali a flexibilidade, como ele não é como ele trabalha como se fosse um usuário, eu não preciso ter ele dentro da minha empresa para começar a trabalhar. Consigo contar com uma infraestrutura externa. Então, exemplo,
Quero começar a desenvolver meus principais robôs, meus primeiros robôs aqui, para começar a gerar retorno. Sei que daqui a 3 meses a gente vai ter os servidores e tudo instalado dentro da empresa para começar a rodar os robôs lá, mas eu não queria esperar esses 3 meses para começar a rodar os robôs. Como é que eu faço? Uma das alternativas que a gente oferece, por exemplo, é a possibilidade de rodar na nossa própria infraestrutura ou na infraestrutura cloud, onde o robô vai rodar no modelo SaaS, ou seja, eu vou usar aquelas ferramentas que a gente acabou de ver para rodar robôs em máquinas que vão estar na nuvem conectadas à empresa. Então, eu consigo dessa forma alavancar a operação desses robôs enquanto a empresa ainda está se preparando. À medida em que ela instalou sua infraestrutura e está pronta para operar, a gente pode pegar esses mesmos robôs que estão rodando na nuvem e simplesmente implantá-los nessa infraestrutura local e assim começar a rodar localmente. Então, existe ali, o gráfico da direita aqui traz um pouquinho sobre como funciona essa questão do custo para a adoção de cada uma dessas modalidades. Esse é um tema que a gente vai voltar lá na frente, com certeza. Então, para hoje, a mensagem eu consigo rodar RPA na minha própria infraestrutura, se assim para mim fizer sentido, mas se não fizer sentido nesse momento, eu consigo usar uma solução cloud SaaS, eu consigo usar nesse modelo essas mesmas ferramentas para rodar os meus robôs, e por fim, eu posso trabalhar até na modalidade de BPO, onde não só a operação do robô fica fora, mas também o monitoramento, a melhoria desse robô, a identificação de erros, como se fosse um processo de terceirização do serviço mesmo, como muitas empresas fazem para contas a pagar, receber, folha de pagamento e assim por diante. Só que ao invés de serem seres humanos operacionalizando aquelas tarefas, são robôs. Então, são modalidades diferentes. Como eu falei, a gente vai aprofundar em cada um desses modelos mais à frente, num webinar que a gente está planejando já para julho, tá? Mas, por enquanto, para hoje, o interessante é a gente saber que existem essas modalidades que é possível trabalhar com elas, tá? Falando da implementação do robô, então, tá bom, definir ferramenta, definir como é que eu vou começar a operar, como é que funciona o projeto para desenvolver um robô desses, quanto tempo leva, como que eu faço isso. Então, para trabalhar o desenvolvimento dos robôs, a metodologia ela normalmente tem 2 partes. A primeira parte que é a parte de identificar os processos que têm potencial para automação, isso acontece muito perto da área de negócios, né? E a parte do desenvolvimento, que está aqui do outro lado, que de fato criar esses robôs com base no que já foi priorizado, para que a gente consiga automatizar e botar isso em produção o quanto antes. Então, falando um pouquinho mais da avaliação, que é a primeira parte, nessa avaliação a gente tem normalmente tem uma metodologia por trás e ferramenta. A gente aqui na Sirius trabalha com uma ferramenta bem bacana, que vai te posicionar tanto do ponto de vista de complexidade quanto benefício, cada um dos seus processos. E a ideia é que você comece a atacar os processos, aqui esse gráfico do lado direito mostra bem, os processos onde eles têm baixa complexidade, porque estão no gráfico do lado direito, e alto benefício, que fica ali mais para cima. Então o topo direito aqui do meu gráfico é o que me interessa para automatizar mais, tá? É por aqui que normalmente a gente começa ali os quick wins, né? as automações ali mais interessantes para começar. E é claro, é também uma forma de você ajudar a priorizar, porque quando você faz um bom trabalho de conscientizar a empresa sobre a RPA, o que acaba acontecendo é que elas gostam, as áreas de negócio gostam, querem automatizar e ficam brigando para ver quem entra primeiro na fila. E uma forma de você sistematizar essa priorização é usar a avaliação pontuada aqui por benefício e por complexidade para determinar por onde você começa. Seguindo com a realização, RPA usa a metodologia ágil, sempre vai usar a metodologia ágil, precisa usar, porque dessa forma eu consigo, em algumas semanas, desenvolver os robôs que eu preciso desenvolver para começar a automatizar o processo, colocar isso em produção, avaliar essa produção, ajustar eventuais problemas e eu consigo entregar valor muito rapidamente. Então aqui a gente tem um exemplo de uma realização baseada em um sprint de 5 a 6 semanas. Ou seja, uma vez que eu determinei um processo para eu desenvolver, para eu automatizar,
eu vou ter lá um início de um sprint, uma rodada. Nessa rodada eu vou detalhar a minha definição de processo, eu vou avaliar e documentar isso, eu vou desenvolver, vou testar, vou validar com o meu usuário e vou implantar. Em 5 ou 6 semanas, nesse caso, eu consigo colocar um robô em produção. Tá? Esse caso por quê? Porque o tempo do sprint ele é ajustável para cada empresa, vamos dizer assim. O mínimo que a gente hoje trabalha em termos de sprint são 2 semanas. Então, dependendo do robô, se for um robô mais simples, se a gente quiser uma velocidade de giro nos sprints mais rápida, a cada 2 semanas eu estou fazendo um sprint, realizando automação com o robô, e depois de 2 semanas eu entrego esse robô para começar a automatizar operações em produção. Ou seja, começo hoje, daqui 2 semanas, estou entregando alguma coisa para a minha área de negócios já começar a se beneficiar. Bruno, se o processo for muito grande, como é que eu faço? Né? Em 2 semanas você vai automatizar um processo de qualquer tamanho? É claro que não. Mas o sprint, a ideia dele é quebrar essas entregas a cada 2, 3 semanas e num time box, ver o que cabe naquelas 2, 3 semanas, 5 semanas, 6 semanas, e o que não cabe entra para o próximo sprint. Então o robô pode entrar no primeiro sprint, não automatizando 100% do processo, mas já ajudando o usuário em algumas tarefas. E como isso é feito, essa decisão de priorização e de como e o que vai ser feito no sprint é tomada em conjunto com a área de negócios, ela está o tempo todo avaliando e ciente do que ela vai receber, como que ela vai operacionalizar, o que ela precisa. Então, se aquilo não é suficiente, ela consegue ponderar e falar, não, mas olha, o que você está querendo me propor para 2 semanas não é suficiente, eu preciso de um pouco mais, e assim por diante. Além disso, a organização do time do projeto é interessante ter os papéis bem claros, tem alguns papéis ali que são chave, né? Tem alguém que é o analista de processos, que é mais orientado para entender como o processo funciona, mapear, documentar modificações que o processo pode ter em virtude da robotização também. Tem que ter o desenvolvedor, tem a figura do tester, tem a figura do gerente de projeto e do quality assurance. Todas essas figuras são importantes. A gente percebe que o sucesso do projeto aumenta quando tem essas figuras dentro do time de desenvolvimento. Obviamente, a gente consegue apoiar e fornecer pessoas para ajudar as empresas em qualquer uma dessas funções. Também, óbvio, não precisamos ser os fornecedores de todos esses papéis. O ideal, na verdade, é que parte desses papéis sejam do cliente, da empresa que está implementando, e parte seja do parceiro que está optando ali, que foi escolhido, na verdade, para automatizar. E que cada vez mais a empresa fique responsável por essas funções, e aquelas em que ela não tem braço, ela não tem agilidade suficiente para entregar a quantidade que ela precisa entregar, ela conte com um parceiro para cumprir esses papéis. O importante é quando começa o projeto, quando começa o sprint, quando começa cada iniciativa de automação, você ter bem definido quem está fazendo cada um desses papéis. Caso contrário, você acaba tendo o time um pouco desbalanceado, vamos dizer assim. Bom, pessoal, para esse primeiro webinar, acho que já foi bastante conteúdo. Como eu falei, o objetivo de hoje era mais uma introdução para o RPA. Não sei se todos aqui já tinham tido algum contato com o RPA antes. Acredito que alguns ainda não tinham tido, outros já tinham tido. Então, se você, de repente, achou que foi um pouco básico esse daqui, fique tranquilo, a gente vai ter algumas mais avançadas mais para frente. Se você achou que foi suficiente, se você tem dúvidas, fique aberto agora para perguntas lá no nosso chat. Temos aí mais alguns minutinhos, então gostaria de dedicar aí para perguntas, se algum de vocês tiver.
O Márcio perguntou aqui: olá, Bruno, você sabe se há algum curso para certificação do IPEF sendo oferecido em São Paulo? Márcio, tem sim. O IPEF, inclusive, ela oferece a certificação dela gratuitamente a partir do site, tá? Então, se você entrar no... Deixa eu até pegar o site direitinho aqui. Se você entra no ypef.com/rpa/academy/certifications, eu vou botar o link no chat aqui, você encontra o link para a certificação oficial de desenvolvedor. É claro, para fazer certificação, você tem que passar por alguns treinamentos. E a UIPF hoje te oferece esses treinamentos também gratuitamente a partir da academia deles, tá? Então, se você entrar no academy.ypf.com, você tem aqui acesso aos cursos gratuitos que a UIPF disponibiliza. Eu recomendo, são cursos muito bons, gratuitamente disponíveis aí, e que vão com certeza te ajudar para a certificação. Eu particularmente fiz os cursos, posso dizer assim, cara, vai muito além do básico, é muito completo mesmo, funciona muito bem. Oi, Andréia. A Andréia pergunta aqui, além dessas soluções, há alguma nacional? Sim, existe. A WDG é uma que é nacional, ela oferece um pacote de RPA semelhante ao que a gente discutiu da WPF, Automation Anywhere e Blue Prism. Óbvio, né, o escopo dela acaba sendo menor, ela não tem operação em todos os países, enfim. Por isso ela acaba não entrando naquele quadrante que a gente viu lá do Forrester. Mas ela existe, essa empresa, tem case no Brasil, ela é nacional, tá? Eu tive a oportunidade de ver já a apresentação do produto deles em evento, é bem legal. E eles, até onde eu sei, parece que eles estão iniciando a operação em outros países também. Então, essa WDG é uma que, para quem está buscando uma solução nacional, vale a pena conhecer. Eu estou ficando um pouco em silêncio aqui, porque estou com um delayzinho entre receber o chat de vocês e o vídeo que vocês estão vendo. Então, normal se eu ficar um tempinho aqui em silêncio, tá? Vamos deixar mais uns 2 minutinhos aí para perguntas, e aí a gente encerra o webinar por hoje. Pode ser? O Renato pergunta: olá, Bruno, existe a possibilidade de pacotes aceleradores ou pré-concebidos para tarefas comuns às empresas, tipo cadastro de fornecedor no SAP? Ou sempre precisa ser um processo do zero? Um projeto do zero, desculpa. Não, Renato, na verdade, existe uma iniciativa por trás, especialmente aí dos fornecedores de ferramenta de RPA, para ter um ecossistema. Então, vou falar, por exemplo, no caso da UiPath, tem o UiPath Go, é uma comunidade online onde as pessoas podem publicar ali pacotes aceleradores que eles já desenvolveram, já utilizaram, e alguns podem ser pagos, mas a grande maioria são gratuitos, num formato colaborativo, onde a comunidade cresce e ganha mais valor à medida em que a gente vai colocando mais pacotes de automação lá. Em particular, para o cadastro de fornecedores do SAP, eu não sei de nada já existente nesse modelo, tá? Mas
se ainda não tem, com certeza a gente vai ter isso no futuro. Por quê? Porque o desenvolvimento de robô, uma das boas práticas que a gente leva com ele é a questão da reutilização. Ou seja, desenvolver o nosso robô lá de cadastro de fornecedor envolve fazer login no SAP, acessar a transação, preencher alguns dados e tudo mais. Aí depois, se eu for fazer um robô para fazer cadastro de clientes, por exemplo, aquela tarefa de fazer o login no SAP eu já desenvolvi para o fornecedor. Então não tem por que eu programar aquilo de novo para o robô de cadastro de clientes. Então eu faço um reaproveitamento, um reuso daquela parte do robô que faz o login no SAP para os dois. Porque também, se por alguma razão a minha operação ali, o login é difícil, né? Mas se alguma operação daquele pedaço muda, eu consigo consertar em um lugar só e todos os robôs passam a se beneficiar desse conserto. Então, as empresas hoje já funcionam dessa forma, a gente já faz projeto dessa forma, usando o conceito de reuso desses componentes. Então, assim, por isso que eu falo, se hoje ainda não tem, em breve empresas que estão desenvolvendo essas coisas e percebendo que é repetitivo, tendem a publicar alguns desses componentes. Quando a empresa não faz, às vezes a própria consultoria, o parceiro, por também já ter desenvolvido, consegue aproveitar alguma coisa e acelerar o processo dessa forma no desenvolvimento também, tá? André Vieira perguntou aqui também, se WDG, a CISO já é parceira. Não, André, a gente não é, tá? A gente trabalha com aqueles principais que estão lá, a gente não trabalha com a WDG ainda, né? Nada impede da gente, de repente, no futuro aí, começar a trabalhar com eles. A Tatiana agradece, parabéns, Bruno. Que bom que você gostou, Tatiana. Fica de olho aí nos próximos que a gente vai fazer. A ideia é que vocês fiquem aí feras no RPA e que a gente possa ajudá-los nesse processo de transformação digital com o RPA. O Márcio também pergunta se a gente vai enviar ou disponibilizar para download a apresentação. Sim, vamos. Vocês devem receber hoje ainda um e-mail com a pesquisa de feedback do webinar e junto com essa pesquisa de feedback tem o link para fazer o download da apresentação, assim como o link para a gravação que ficou do webinar. Então vocês vão poder depois compartilhar, reassistir, enfim, fiquem à vontade para também mandar perguntas, dúvidas para a gente, tá? Gente, muito obrigado. Vou encerrar por aqui, que a gente já invadiu 3 minutinhos no almoço de todo mundo aí. Agradeço muito a participação de vocês nesse nosso primeiro. De novo, a gente vai fazer outros. Contamos com vocês para os próximos. Compartilhem com as outras pessoas também. Vamos tentar criar aqui com esse primeiro de muitos, né? Vamos tentar criar uma comunicação aí, um canal de conversa com todo mundo sobre esse tema. Legal? Bom, pessoal, de novo, muito obrigado e até a próxima então, hein? Tchau, tchau.